Olá, estamos de volta com a TV Zé Castel, a TV que vai até você. Um jeito novo de fazer televisão. Você assiste pelo Face, assiste pelo YouTube, assiste pelo Zé Castel, no link www.zcastel.com.br ou no Tevisões. Tevisões é um jeito novo de fazer televisão, no www.tevisões.com.br. Nós estávamos falando de Vinícius de Moraes. Aí a querida Fernanda cantou uma música lindíssima, enfim, cantou. O Zercilo disse muito bem que ela tem uma tonalidade de voz, lembra muito a Nara Leão, que foi determinante no movimento da Bossa Nova. Nós vamos falar sobre isso. Mas, Leonardo, conta pra mim, que estilo de música você mais gosta? Eu vi que você toca muito violão, mas eu vi que você tem uma pegada muito forte pra Bossa Nova, com dissonantes, com sustenidos. Eu vivi muito da Bossa Nova, ouvi muito João Gilberto, gosto muito da música brasileira. Tanto que eu digo a música brasileira, mas a música sincera, né? A música brasileira é uma música que vai, ela é uma música que não tem fronteiras, né? Ela vai, ultrapassa e todo mundo gosta. Eu morei 2 anos e meio na Espanha e lá eu ficava impressionado como eles gostavam de música brasileira, né? Me deixou muito... E gostavam mesmo, assim, tipo... João Gilberto era um ícone. Quando foi João Gilberto tocar em Barcelona, a mais televisão espanhola parou. Eu lembro que tinha um monte de repórter, aquela loucura toda. Fizeram na calçada de Barcelona, no porto, ali na entrada, uma réplica da calçada do Rio de Janeiro, de Ipanema, né? Em Copacabana. E eu fiquei assim, impressionado, né? E o João Gilberto, o Milton Nascimento é reconhecido lá como guitarrista. Não diga. Como intérprete, né, primeiramente, compositor e guitarrista. Então, a música brasileira, ela é uma música especial, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil existe um meio, né, que eu falo, um meio que impede de chegar, esse meio é a mídia, né? Que não dá uma travada que tem de bom, né, no Brasil. Mas aí tem tudo a ver com a indústria da divulgação, né? Até hoje a música brasileira tinha como meio para divulgar as rádios, as novelas, né? E felizmente agora, como disse o Robson, que ele vai no 4º ou 5º bloco estar aqui com a gente, que a internet ela veio para abrir o espaço para exatamente quem gosta desse tipo de música defendê-la, né? E difundi-la, né? Tem que defender, difundi-la e garimpá-la, né? Exato. Tem que garimpar. E fazer com que o público de bom gosto, né, de musical, escolha e opte por essa música que é boa. A internet é uma grande jazida, né? Sem dúvida. E vamos defendê-la. E da Bossa Nova? Você estava falando da Nara Leão, o início da Bossa Nova com João Gilberto, juntou-se Tom Jobim, e tinham alguns músicos que tocavam música erudita, isso no movimento Rio de Janeiro. Daí essas posições não quadradas, não sei como vocês falam isso na música, são todas músicas... A Bossa Nova tem uma tocada mais de jazz, né? O jazz influenciou muito a Bossa Nova. E a Bossa Nova, por incrível que pareça, acabou também influenciando o jazz, né? Com Stan Getz, com Oscar Peterson, todos os grandes músicos de jazz tocaram Bossa Nova, né? Você vê que a influência primeira foi do jazz, né? Essa batida, né, de 2 notas juntas aí, é coisa de jazz. E, na verdade, depois quando a Bossa Nova estourou no mundo, né, aconteceu aquele concerto no Carnegie Hall de Nova York, onde todos os músicos lá se apresentaram, inclusive cantores como Agostinho dos Santos. E o New York Times deu uma cobertura muito grande para aquele evento e a Bossa Nova então acabou entrando com tudo nos Estados Unidos. E um grande guitarrista chamado Barney Kessel, né, que você deve conhecer, ele foi um dos maiores do mundo, né? Ele fez questão de começar a tocar a Bossa Nova, né, e introduzir no seu repertório. Então isso aí foi uma explosão muito grande que o Brasil conseguiu com a sua
música através dessa penetração, né, nos maiores redutos artísticos do mundo, nos Estados Unidos. Agora, é uma coisa interessante, porque nós tivemos outros grandes divulgadores da Bossa Nova, né? Ele falava na Espanha, né, que ele sentiu lá, quando ele morou lá, a penetração da música brasileira. Nós devemos muito ao Baden-Powell. O Baden-Powell morou muitos anos na Europa, ele morava na Alemanha. Grande violão. Em Baden-Baden, né? Até ele brincava, né? Baden-Powell e morava em Baden-Baden. E ele, o ano inteiro, ele fazia excursões pela Europa inteira tocando música brasileira, que era adorada por todos. Portanto, ele foi um grande divulgador também da Bossa Nova. E na Itália, o próprio Vinícius de Moraes e o Toquinho, eles moraram lá. E o Chico Buarque morou lá, né? O pai do Chico Buarque, né, morou lá há muito tempo, né? Essa dupla, o Toquinho e Vinícius, essa dupla é conhecidíssima na Itália. Tem muita coisa que você vê no YouTube dos dois, com shows e mais shows, e muito italiano cantando. A própria Laura Pausini canta com orgulho uma música de Vinícius de Moraes. E aquele momento do Tom Jobim cantando Garota de Ipanema, que é do Vinícius e Tom Jobim, com o Frank Sinatra. Foi um momento... Exatamente. Foi a grande influência, né? E depois também o Tony Bennett cantou, né? E gravou também a Garota de Ipanema, que teve, se não me engano, aí 256 gravações diferentes no mundo inteiro. Parece que uma das músicas mais tocadas no mundo está entre as 5, coisa assim. Garota de Ipanema, né? Que coisa explosiva, né? Bárbaro. Fernanda, vamos cantar uma agora, depois nós terminamos esse bloco. Posso pedir? Pode. Então vai uma... Eu gostei muito da fase do Toquinho com o Vinícius. Aliás, eu adoro o Toquinho, especialmente quando ele faz aquele solo na música Aquarela. Eu nunca consegui fazer aquilo. Enfim, você tem algo de Toquinho e Vinícius, da época em que eles estavam mais baianos do que nunca? Tem sim. Tem sim? Pode ser? Pode. Então vai. Depois nós continuamos a conversa aqui. Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto, vai. Mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma amiga por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Lindo, lindo, lindo. Então, é a dupla aqui, Léo Zé e Fernanda Yassuda. Falem do CD, por favor, vamos fazer o merchandising. Afinal, essa semana estamos tendo o prazer. O CD vai ser lançado no Capela. É o primeiro disco nosso, né? Ela tem um gravado já anteriormente, ela gravou com um parceiro meu, que inclusive está no disco. Tem uma faixa dele que é a primeira, né, Léo? A primeira é dele, né? Com
com uma poeta do Rio Grande do Sul. Que vai estar aqui Sônia também, Anja, prestigiando. e o Natebet. O Natebet é um músico bem peculiar na cidade, né? Ele tem um estilo próprio, uma maneira, né? Até brinco com ele, falando que ele é o Edu Lobo da cidade. Esse projeto a gente era um sonho, né? Muito do Léo e também meu. A gente fez com independente, né? Que fala? Produção independente. Bom, tem 16 músicas no disco, ele tem 15 músicas são minhas, algumas com parcerias, outras sozinhos. São composições que vêm de 10 anos, né? E achou uma intérprete aí? Falou que casou certinho, porque né, e demorou para cair a ficha ainda para o CD. Você estava aguardando a oportunidade, né? Foi um momento assim que sabe quando você está numa fase da vida que para onde eu vou e caminho que eu tomo. Que bom, aconteceu. Aí aconteceu. E eu lembro que nesse momento que ela estava naquela fase que todo mundo passa, né? Aquela fase, meu Deus, e agora? Eu levei ela num bar e tinha uma moça cantando. Eu ia contar essa história. E essa moça estava cantando muito bem, né? E ela lá toda triste, né? E olhando assim, falando, meu Deus, que moça, canta muito. E ela, meu Deus, eu queria ter alguma coisa. Aí eu falei, eu tenho as composições, né? Não dá no meu tom. Eu falei, a gente muda o tom. Aí casou. Aí foi indo, aí a gente pegou, o Lilo ajudou a gente na pré, né? Eu joguei um monte de música assim na mão dele, ele gostou muito das composições e a gente selecionou 16 músicas. Isso foi difícil, né? Selecionar essas 16. Depois você vai cantar uma que é a música de trabalho de vocês, não é isso? Legal. Fala uma coisa, o jornalista Zercílio Barbosa, o que você me diz dessa coisa da gente ter que ouvir a música que o programador da rádio quer, e não a música que a gente gostaria de ouvir? Em que estágio estamos? Qual é o caminho disso tudo? Onde vamos chegar? Às vezes não é nem aquilo que o programador quer, mas que o dono da rádio quer, porque existe um lobby muito grande, inclusive envolvendo dinheiro, né, por parte das gravadoras com as emissoras de rádio para que as músicas sejam tocadas. Às vezes o compositor aí tem uma criação aí fantástica, uma interpretação excepcional e não consegue fazer com que o disco, o CD, né, seja tocado nas emissoras de rádio por causa desse lobby. Então é uma coisa muito séria, né? Muito sério. E a internet, como é que você vê? Não é o que o programador quer. É o que o patrão exige, né? Por isso que entra a internet, e talvez seja essa uma das principais razões do programa, é exatamente para abrir espaço para situações como essa, para que mais pessoas conheçam. É que nasceu a palavra jabá. Jabá, né? quer dizer... O jabaculê. O jabaculê é o dinheiro que as gravadoras tinham que dar, naquela época muito mais, porque dependia dessa divulgação, para que as empresas, para que as emissoras de rádio toquem as composições daquela gravadora. Depois agora, por último, entram as emissoras de televisão com as novelas, né? E lançam algumas músicas e acabam fazendo muito sucesso. Mas nós temos um caso que eu acho que... A Globo fez a própria gravadora, né? Som Livre, exatamente para aproveitar essa divulgação das novelas, né? Que é fantástico. Mas nós temos um caso recente que eu acho que serve como exemplo e que a gente deve seguir até porque é o case de sucesso, que é a Maria Gadu. A Maria Gadu partiu para um trabalho independente e não seguiu a trilha, como o Zé Chico está falando, não foi para novela, não foi para rádio, não foi para nada. Foi um trabalho independente, partiu firme para a internet, fez um efeito viral, que é uma coisa que o nosso especialista em vírus do bem, o Robson... tarde parece que tinha uma música, né, que tocava dela em uma das novelas, eu não assisti. Depois dessa fase, depois que o Caetano, né, descobriu a Maria Gadu, verdade, eles gravaram um DVD juntos, né? E foi aquele sucesso. No próximo bloco da TV Zé Castel, mais um papo com o jornalista Zercílio Barbosa, professor da Unesp.
Você é professor, mestre? Sou aposentado na Unesp, né? Sou professor aposentado. Aposentado. Você chegou a doutorado? Fiz mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado. Né? Qual é a sua Quando experiência? você entra na vida acadêmica, você é obrigado, a Você estudar chegou feito um louco. Aí, né? Certo. Então, eu fiz até pós-doutorado. Nossa, daí o Zercílio, eu chamo de Zercílio porque é meu amigo há muitos anos, é referência nacional no campo do jornalismo. É um orgulho tê-lo aqui. Até já, TV Zé Castel. Você vai assistir a TV Zé Castel a qualquer momento, não tenha dúvida.